Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Somos do canal Conexão Espírita. Estamos aqui gravando mais um vídeo, mais uma quarta-feira, às 9 horas. Não perca! E para não perder, tem que fazer o quê? Se inscreva no canal, ative as notificações e assim você será avisado sempre quando um novo vídeo for postado. O sininho é importante. O sininho é importante. Sabe aquele sininho? Tá ali do lado. Tudo que a gente postar no canal, você vai ser avisado de antemão. Ó, postou um short, ó, postou isso aqui, ó, postou aquilo lá. Então, ative lá o sininho, tá? Vânia falou também o like, pro YouTube me entender. Falei não. Você não falou like? Não. Você esqueceu Falei se do like? inscrever e ativar as notificações. Eu ia falar, mas aí você, né? Eu cortei, desculpa. Mas Aproveitando, né? deixa o like. Pro YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante. Que não tem como o YouTube saber que isso aqui, blá, blá. Então ele precisa da quantidade de like para poder distribuir para mais pessoas e aí aumentar o nosso canal, tá certo? E compartilhe esse vídeo. Também é um meio de poder nos ajudar a crescer. E nós crescemos, conseguimos levar o evangelho para mais pessoas. Ok? Sinta-se à vontade para comentar o que você achar necessário, o que você achar pertinente. Sugestões, críticas, elogios, tudo será bem-vindo. Dúvidas, tá? Então, sinta-se à vontade para poder escrever lá o que você achar necessário. Será muito prazeroso poder responder vocês. Certo? O que importa é o engajamento. Exatamente. Tá? Será que precisamos para o negócio da água, o negócio do papel? Já quantos vídeos já? Bom, só para relembrar, não esqueça, né? Do recipiente com água, pode ser um copinho, uma garrafinha, uma jarra, o que você achar aí pertinente, coloque a água e assim a espiritualidade vai fluidificá-la, colocando ali tudo aquilo que você necessita durante o nosso Evangelho no Lar, tá certo? Se você também quiser enviar orações, vibrações positivas para algum ente querido, se ele estiver encarnado, você deixa o nome dele anotado em um pedacinho de papel e o endereço da pessoa. Se esta pessoa estiver hospitalizada, você deixa o nome e o endereço do hospital. Caso o seu ente querido já tenha desencarnado, você deixa o nome e a data do desencarne, tá certo? E assim, as suas vibrações, as suas orações, né, chegarão até o seu ente querido junto da espiritualidade. Tá certo? Mas tem que ter fé. Fé. Sem fé, nada disso aqui, nada disso aqui dá resultado. Então, a fé é a base de tudo. Tá certo? E é isso então. Os negócios do YouTube já foi falado. Os negócios já foram, os recados já foram dados. Então, vamos pro Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar, no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, como de costume, vamos fazer uma leitura aqui de uma mensagem do livrinho Sinal Verde e ver o que cai. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo-se que emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém na tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista, as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Vamos para a leitura, do Evangelho de hoje. A leitura está no capítulo 5 e nós vamos ler dos itens 6 até o item 10. Lembrando que, como são vários itens, a gente fez uma breve resumida, um apanhado geral daquilo que a gente achou mais importante. E assim que você tiver a oportunidade, seria interessante que você leia todos os itens por completo, tá certo? E o título é Causas Anteriores das Aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são na maioria das vezes, como também são os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior ao qual está preso devido às suas imperfeições. Essas aflições são ao mesmo tempo expiações do passado que nos castigam e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que em sua bondade dá ao homem a oportunidade de reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Depende dele, de sua resignação,
tornar esse sofrimento proveitoso e não perder o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. Pessoal, só para lembrar, em vídeos anteriores já falamos do tema causas atuais das aflições. Então, bom voltar lá no canal e ver também. O de hoje é causas anteriores das aflições. O que se entende por isso? Às vezes a gente está nessa vida aqui e acontece coisas que você fala: por quê? Por que comigo? Será que existe um Deus mesmo que julga e aponta quem é aquele que vai ser feliz, quem é aquele que vai passar por dificuldades, quem é aquele que vai ser rico, quem é aquele que vai ser pobre, quem é aquele que vai ter tal doença, quem é aquele que vai ser saudável? Será que existe mesmo? Ainda mais quando você que está aí ainda crê que a alma ela é criada junto com o corpo. Nós, como espíritas que somos, e acredito que você que esteja também assistindo o nosso conteúdo, já consegue entender que a alma já existe. O corpo é só um instrumento. Então a alma, ela vem de muitos anos. Ela nasceu simples, ignorante. Ao longo das encarnações, ela foi ganhando estrutura, né? Ganhando informação, evoluindo, que é a nossa meta aqui. Então aí conseguimos entender, ou o que estamos aqui para passar para vocês, é que nem sempre o que passamos agora é resultado daquilo que plantamos nessa vida. E digo mais, acho que muito das coisas que nos acontecem aqui é coisa que a gente vem trazendo de outras encarnações. Outras, passado. Vou explicar para vocês. Existe um tripé. Tripé do passado. O primeiro passado seria: eu, nessa vida, sou Renato. Numa vida anterior, fui João. Numa outra vida, Maria, porque o espírito não tem sexo. Na outra, fui Rafael, e assim por diante. E ao longo dessas encarnações, eu fui trazendo débitos. Eu fui caçando assunto. Cada encarnação que eu estava, fui caçando assunto e trazendo um pouquinho de débito. E às vezes nem sempre uma encarnação seguinte você vai ter a oportunidade ou discernimento para poder sanar esse débito. Esse é o primeiro passado. Questões de vidas anteriores. Segundo passado. Eu, Renato, estou nessa encarnação. Desencarno. Encarnação seguinte. João, nesse intervalo de uma encarnação para outra, fiquei em torno de uns 50 anos na espiritualidade. Que o tempo lá é meio diferente daqui. Vamos dizer 50 anos lá. Mas o que eu fiz lá? Eu saí daqui, vamos dizer assim, com um sentimento de vingança sobre alguém. E o que eu fiz nesses 50 anos da espiritualidade? Fui caçar assunto. Fui criar problema para esse alguém. Acarretei mais débitos para encarnação seguinte. E o terceiro passado, para fechar esse tripé. Aquele passado mais curto. Sabe quando a gente fala assim? Nossa, não me lembro o que eu comi ontem. Nossa, não me lembro o que eu fiz no final de semana. Nossa,
Ai, que revolta daquele chefe que me falou isso daquilo. Ai, aquele fulano que me fechou no trânsito. E aí coloquei minha mão pra fora e mandei vibrações positivas pra ele, desejando mal. Esse é o passado mais curto. E todos eles, os três, interferem na sua encarnação. E aí você fala, o que eu fiz pra merecer isso? Só que você não para pra pensar. Pelo menos nesse passado curto. Nos outros, a maioria de nós não tem ainda discernimento para nem pode, lembrar o que foi feito em vidas passadas. Então, antes de criticar a Deus, de julgar Deus, achar que Deus tá com um complô lá com a espiritualidade para ver você sofrer. Que Deus tem os seus preferidos. Você acha que Deus tem os seus preferidos? Pelo amor de Deus, pelo amor dele. É você que caça assunto. Quando a gente tá lá no plano espiritual para reencarnar, a gente senta com a nossa família espiritual, senta com espíritos superiores, e lá a gente organiza o nosso plano reencarnatório e nós escolhemos as provas que iremos passar aqui. A gente olha, nossa, isso eu consigo, hein? Não, coloca isso aqui, que isso aqui dá pra mim fazer também. Ah, isso aqui tá fácil demais, bora, eu vou conseguir. E aí você se compromete. E aí você encarna. Você já traz uma lista com um monte de coisa que você já tem que fazer. E não satisfeito, você cria mais problema aqui pra somar essa lista. Aí vem uma bola de neve. Quando que você vai sanar esse problema? Aí dá a pergunta. Como o Renato começou no vídeo, pra explicar, Deus, ele prega que todos somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, por que seria esse Deus tão cruel em escolher os seus filhos, aqueles que teriam melhores condições de vida, aqueles que passariam por certo sofrimento aqui na Terra, sendo ele um pai, para decidir e colocar na balança qual dos seus filhos, gozaria de um conforto, gozaria de uma vida mais tranquila, sem grandes problemas, e o outro passaria por várias tormentas ao longo da sua caminhada. Não é verdade? Então, o que a gente quer colocar aqui é que nós somos espíritos que estamos numa evolução constante. Nós somos espíritos que já tivemos várias outras encarnações. E ao longo dessas encarnações, a gente vem trazendo aquilo que nós não conseguimos melhorar nas encarnações passadas. O que a gente não conseguiu melhorar? Atitudes, faltas cometidas, sentimentos que ainda não são tão legais para fazerem parte de um espírito. Então todas essas minhas falhas, todos esses meus sentimentos que ainda não estão de acordo com aquilo que Jesus e Deus pregam, eu tenho que o quê? Eu tenho que, ao longo das minhas encarnações, trabalhar para que isso não faça mais parte do meu espírito. E trabalhar também para que eu não cometa outras faltas. Então, se lá, numa encarnação passada, de repente, eu, uma relação com o Renato, fiz ele sofrer, nesta encarnação, eu posso vir com um sofrimento que eu causei. Eu posso passar por um sofrimento que eu causei a ele. Por que eu tenho que passar por esse sofrimento que eu causei a ele? Para que eu possa refletir nesta encarnação sobre esse sofrimento. E aí, quando eu desencarnar e for para a espiritualidade, eu já vou ter no meu espírito essa reflexão de que
O que eu passei nesta encarnação foi o que ele sentiu na encarnação passada. Então eu estou sentindo na pele o que eu fiz ele sentir. E com isso a gente consegue ir evoluindo. Agora, se nessa encarnação eu estou sofrendo e eu fico aqui me lamentando, por que comigo? Porque o que eu fiz para merecer? Por que Deus foi tão cruel comigo? Deus não é cruel com ninguém. Se eu estou passando por determinados problemas, por determinados sofrimentos nesta encarnação, isso tem um propósito. É para que eu possa evoluir, é para que eu possa refletir sobre situações que o meu espírito já passou em vidas passadas. E que nada mais justo de que eu vir para sanar esse débito, quitar ele e não carregar para outras encarnações. Não ficar aqui me lamentando e permanecer estacionada no meu processo evolutivo. Então é por isso que Deus, ele não escolhe os seus filhos, mas ele proporciona situações que foram acordadas lá na espiritualidade antes de você reencarnar, para que você possa progredir ao longo da sua caminhada espiritual, assim falando. Porque se nós estamos neste mundo, é porque a gente ainda tem algo a melhorar. Isso pode ser algo comportamental, pode ser algo relacionado a sentimentos, a saúde, né, a parte física. Então não adianta eu ficar aqui me lamentando. Porque comigo? Porque foi ser desse jeito? Não, eu tenho que, perante essa situação, escolher o melhor caminho para eu trilhar, para que eu possa melhorar como espírito. E se eu fico me lamentando, além de eu me atrasar no meu progresso espiritual, eu também vou influenciar uma série de pessoas que estão ao meu redor e que às vezes estão ali para me ajudar a evoluir espiritualmente também. E aí eu vou ficar sempre naquela mesma história, me lamentando, reclamando, né? Então, que a gente possa olhar, é difícil passar por provas, passar por expiações? Ninguém tá falando que é fácil. Mas também não vai adiantar eu ficar sentada no sofá da minha sala me lamentando todos os dias. O que eu tenho que procurar são soluções para poder pular esses obstáculos que aparecem ao longo do meu caminho. Sejam eles quais forem. Não é verdade? Deus, na sua imensa sabedoria, é o maior pedagogo que existe. Ele permite que você esteja numa série, vamos dizer assim, a sua vida é uma série escolar. Ele permite que você passe de ano levando DP. Nunca vi isso. Só na nossa vida. Na escola não acontece isso aí. Se você repetiu de ano, você fica. Aqui não, a gente repete, passa de ano, só que carrega as DP. E você tá achando ruim? A Vânia falou uma coisa aqui. Provas e expiações. Vamos só colocar uma vírgula, porque eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. O que seria provas e o que seria expiações? O Espírito ouve isso toda hora. Eu vou dar exemplo, que acho que vai ficar mais fácil. Prova. Fumei durante 50 anos da minha encarnação. Quando cheguei com 70, 80 anos, tive um câncer de pulmão. Isso é uma prova. Causei nessa encarnação. Mesma coisa, fumei 50, 60 anos, desencarnei por velhice. Numa próxima encarnação, eu nasço, não existe essa palavra. Eu venho a nascer com uma asma, com problema respiratório. E isso aí é uma expiação. Foi problemas que eu não sanei aqui, que talvez não deu tempo, e levei para uma outra encarnação. Eu acho que vocês deu para entender, né? E não é só encarnado que a gente consegue diminuir esse débito. No livro Missionários de Luz,
psicografado por Chico Xavier, mas pelo espírito André Luiz. Ele, no começo do livro, ele fala sobre reencarnação, tudo, e ele fala do espírito chamado Sigismundo, o nome dele. Ele ficou 100 anos na espiritualidade, mas ele ficou 100 anos trabalhando para o bem. Não que apagou os débitos que ele tinha, mas ele ganhou crédito. Ele ganhou crédito para poder, numa próxima encarnação, ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente tem que estar sempre avaliando. Vou dar outro exemplo, que isso aí vocês vão entender. Netflix, estamos aí, hein? Como que é a série da Netflix? Vários capítulos. Só que cada capítulo, normalmente o capítulo começa, tem meio e tem fim. E no próximo capítulo já é um outro assunto. Não tem uma sequência. A maioria das séries da Netflix é assim. A nossa vida não é uma série da Netflix. Porque às vezes a gente está no capítulo 100 e nesse capítulo 100 tem assunto do capítulo 10 envolvido, do capítulo 30, do capítulo 1. Então nossa vida não é uma série da Netflix. Na verdade, a nossa vida é um turbilhão de assuntos que nós, por inexperiência, pouca informação, pouca evolução, não nos preocupamos em sanar assuntos que poderiam ser resolvidos talvez com uma simples conversa, com uma simples palavrinha chamada arrependimento, e a gente vai levando isso aí vai virando uma bola de neve. E aí você vem para uma outra encarnação trazendo já um monte de problema. Chega aqui nessa encarnação, nesse plano aqui, que é o que mais vai ter problema. Você já vem trazendo uma mochila cheia de problema. Aí chega aqui e te dão outra mochila com problema. Vai ficar difícil. E para você sair desse mundo aqui de provas e expiações, para chegar no mundo feliz, no mundo angelical, você não vai poder ter nenhum débito. Só para te deixar mais triste, viu? Então procure analisar, procure rever as coisas que você está fazendo aqui. Igual eu falei, às vezes coisas de um passado de outra vida a gente não vai saber. Pouquíssimas pessoas, igual Chico Xavier, sabia o que ele fez em vidas passadas. Então procure pelo menos o que você fez e o que você está fazendo nessa vida, você tentar sanar. Para com picuinha. Para com esse orgulho besta que vai te jogar mais problema para você carregar. E avalie sempre o que você está falando, o que você vai falar. Se preocupe na sua reforma íntima. Reforma íntima é igual tomar banho. Todo dia você tem que tomar banho. Pelo menos é o que se espera. Você não vai chegar a tomar banho uma semana, vai chegar no sábado e não vai tomar banho. Igual reforma íntima. Fiz reforma íntima por uma semana, agora no final de semana eu não vou fazer. Não, é igual banho. Todo dia, durante sua vida toda. Ou você vai tomar banho durante 50 anos, quando tiver velho, falar, agora não preciso mais tomar banho, tá? Já tomei banho em 50 anos, para que eu vou tomar banho agora? Então, avalie. É que a gente já comentou em outros vídeos. A gente só para refletir quando a gente está passando por alguma dificuldade. Porque enquanto tá tudo bem,
Eu acordo normalmente todos os meus dias, levanto da minha cama. Não lembro de agradecer por Deus ter me proporcionado viver mais um dia. Quando muito lá, quando eu vou deitar, às vezes eu faço uma oraçãozinha, né? Mas não com aquela fé que a gente tem quando a gente está passando por um momento difícil. Quando a gente está passando por um momento difícil, você ajoelha, você chora, você pede a Deus para que não aconteça algo pior, para que aquela situação não piore. Não é verdade? Então, é através, na maioria das vezes, da dor que a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes. E é aí que a gente começa a perceber que tudo que a gente passa ao longo da nossa encarnação vai servir para eu tirar alguma lição, algo de bom daquele momento difícil que eu estou passando. Porque se a vida for um mar de rosas, que lição que eu vou tirar? O que eu vou refletir? Ah, tá tudo mil maravilhas, né? Não precisa refletir. Porque a gente tem muito disso. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aí a gente lembra de Deus, a gente lembra de orar, a gente lembra de pedir quando a gente tá passando por certas dificuldades. Ou quando algum familiar, né, também está. Então, a gente parar nesse sofrimento e ficar se lamentando ali, não começar a refletir o porquê Deus está passando por aquela situação, não vai me levar a lugar nenhum. E eu tenho que pensar que às vezes tem pessoas que estão ali do meu lado que vieram nesta reencarnação junto comigo para me ajudar a superar essa dificuldade pela qual eu estou passando, por essa prova, por essa expiação. E se eu tenho pessoas que estão ao meu redor para me ajudar, quem sou eu para ficar ali todos os dias me lamentando? Óbvio que um dia ou outro você vai acordar um pouco mais para baixo, normal. Você vai ter horas que vai se perguntar, você vai questionar se você realmente tem forças para passar por essas provas, por essas expiações. Mas o que a gente não pode deixar é que isso se torne presente todos os dias enquanto essa situação se perdurar. E quanto mais rápido eu reerguer a cabeça e reagir, melhor será. Né? A gente sabe que passar por certas doenças é difícil. A gente sabe que perder um ente querido é difícil. Às vezes a gente leva certo tempo para assimilar todas essas situações, mas o que a gente não pode deixar é que isso se estenda por todo o restante da nossa encarnação. A gente tem que reagir, a gente tem que começar a refletir que esses obstáculos, eles vão fazer parte. Hoje eu vou passar por uma dificuldade, daqui certo tempo vão aparecer outros obstáculos pelos quais eu também vou ter que passar. Porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Nada do que a gente passa aqui já não foi acordado lá na espiritualidade. E olha que maravilha, nós como espíritas, desculpa católicos, desculpa evangélicos, desculpa outras religiões, mas nós estamos, quando eu digo um passo à frente, a gente tem uma informação privilegiada, porque até então, o espiritismo ser codificado, não havia nenhuma filosofia, nada que respondia uma pergunta tipo, por que uma criança nasce morta, ou por que uma criança nasce à mercê de ficar numa cama pro resto da vida? O espiritismo tem a resposta. Então a gente já está um passo à frente de tentar entender esses problemas. A Vânia falou, fácil não é. Às vezes essa criança, ela nasce, passa um curto período, ela desencarna. Pode ser
algo que os pais necessitem passar para evoluir. Pode ser que seja algo que aquele espírito que acabou de encarnar e desencarnar logo em seguida necessitava passar Esse pequeno período. Então tudo serve como uma evolução para algum espírito que está ali naquele ciclo encarnado junto. Mesma coisa os mais antigos. Você vê alguma pessoa no hospital já com uma certa idade e aí o médico chega e fala assim: ah, só estamos esperando, né? E aí, ah, doutor, então não, ela tem que passar por tudo aquilo, deixa a vida se extinguir, não abrevie, porque se você, de uma certa forma, não que aqui no Brasil seja autorizado, mas de uma certa forma, você tentar de todas as artimanhas para poder tentar prorrogar aquela vida, você abdicar daquela pessoa que está dependente de você, talvez aquele tempinho que ela precisava mais, ela vai ter que vir em outra vida só para sanar aquele débitozinho. E aí é uma criança que precisava, é aquela criança que vem, nasce e momentos depois desencarna. Então olha quanto que nós podemos influenciar o nosso irmão, o nosso próximo, o quanto o nosso próximo, o nosso irmão pode nos influenciar quando se diz respeito à evolução. A gente não vai conseguir evoluir sozinho, de forma alguma. A gente precisa de tudo e de todos para poder sempre estar galgando degrau após degrau, e aí, quem sabe, um dia muito distante, conseguir chegar em mundos aí felizes, mundos angelicais, e poder olhar e falar assim: agora eu não preciso mais encarnar. Então, a gente tem que pensar: se eu estou sendo um bom pai, se eu estou sendo uma boa mãe, se eu estou sendo um bom filho, uma boa filha, porque esses papéis, numa próxima encarnação, eles podem se inverter. Se hoje eu sou um pai que menospreza um filho, que não dá atenção, tantos pais violentos por aí, numa próxima encarnação esses papéis podem se inverter. Eu posso vir na condição de filho e passar por vários sofrimentos que eu fiz o meu filho numa encarnação passada sofrer, ou vice-versa, né? Um filho que às vezes é violento com os pais, que causa uma série de problemas, numa outra encarnação, ele pode vir como pai de um filho difícil. Mas aí por que ele vai ter um filho difícil? Porque na encarnação passada ele estava nesse papel. Então ele veio como pai para sentir tudo aquilo que ele fez um outro sentir numa encarnação passada, e assim poder refletir sobre os seus atos, refletir sobre toda aquela situação. Porque não adianta eu, esse problema não é meu, e jogar para outra pessoa, ou fingir que não tá ali, porque aí eu vou ficar estacionado. Se eu ficar estacionado numa encarnação, na próxima eu venho com os débitos da anterior e mais os débitos dessa atual reencarnação que eu fiquei estacionado. E aí olha quanta coisa eu vou ter para evoluir numa próxima, né? Então é como se fosse uma pizza, por exemplo. Eu tenho uma pizza inteira para resolver nessa encarnação. Aí eu não contente, fico ali, estaciono, fico com a minha pizza inteira, que eu não resolvi, e ainda levo para a próxima encarnação mais uns 3 pedaços de uma outra pizza. Não é? Na outra encarnação, então eu vou ter mais uma pizza e meia quase para resolver. Então que a gente possa começar a refletir e resolver as nossas pendências, se possível, todas nessa encarnação. E é aí onde cai no que o Renato falou. Como é que eu vou conseguir resolver isso? Com a reforma íntima. Não é que a gente vai resolver tudo de uma vez. Não, isso é um processo.
É um pouquinho a cada dia, um pouquinho de cada vez. Mas a gente tem que começar, a gente tem que dar o primeiro passo. Ficar parado se lamentando não vai resolver. E resumindo, entenda, grave isso. Toda ação vai ter uma reação. Tudo que você plantar, uma hora você vai colher. Você pode plantar o que você quiser. Você pode plantar a hora que você quiser. Mas tenha ciência que a colheita vai ser obrigatória, independente se você quiser ou não. Você não vai ter escolha. Quer uma dica de plantação boa? Plante amor, plante caridade, que você com certeza colherá bons frutos. Mas o amor e a caridade verdadeira, aquela que realmente vem dentro de você. E não fique se lamentando. Erga essa cabeça, bola pra frente, porque a gente tem uma longa caminhada nos esperando. E a estrada dessa caminhada, ela vai vir com buracos, vai vir com pedras, mas também vai ter momentos que a gente vai pegar ela lisinha, bonitinha, pra gente poder caminhar. Só basta eu querer passar por esses obstáculos e não me retrair e falar eu não consigo, eu não posso. Você pode, basta você querer e estar disposto a contornar ou pular esses obstáculos. Porque se a prova foi oferecida para você, Deus não ia oferecer uma prova que você não suporta. Então, Deus não dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Então, se Ele te deu é porque você tem capacidade e você é forte o suficiente para passar por ela. basta querer. É isso. É um tema que dá para ficar falando horas e horas. Mil exemplos. Dá pra... Mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Se ainda não deu, tem a amizade do Roberto, que ele mandou assim. Ele é sempre mais objetivo, É. direto ao ponto. Vamos ver o que ele escreveu pro dia de hoje. Vamos lá. Há diversas coisas que não se sabe de onde vêm, o porquê e como ocorrem. Há situações que não se tem explicações imediatas. Isso se dá quando não se entende ou se esquece que nós não estamos aqui pela primeira vez e nem pela última, e que utilizamos de um instrumento, a veste carnal, para que o espírito aprenda e se desenvolva, e que quando mudamos esta veste, não deixamos de ser quem somos. Todos os erros que cometemos, trazemos conosco, e que todo sofrimento se origina da conduta que imprimamos em cada encarnação. Esse sofrimento atual ou anterior é uma oportunidade de aprendizado e por isso não podemos medir esforços para encarar estes percalços. Contudo, analisando este plano, identificamos uma escola, um hospital ou até mesmo um presídio. Mas nunca se esqueça, a Terra é um lugar abençoado, cheio de oportunidades. Ok? Mensagem do Espírito Roberto. Então, essa frase no final é legal. Esse plano aqui tá cheio de oportunidades para a gente poder sanar. Então não fica caçando assunto. É isso? Então vamos para a prece final. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais um evangelho no lar. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a essa casa, que
que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe os lugares por onde há de irmos e a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certas dificuldades físicas, financeiras, emocionais e espirituais. E peço a toda espiritualidade que aqui esteja presente aí na casa de cada um de vocês, que possa fluidificar aqui a nossa água, que fluidifique aí a água de cada um de vocês, que a gente possa fazer bom uso durante a semana para a cura de todos os nossos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, então é isso. Novamente, se inscreva no canal. Estamos querendo chegar a 5.000. Tá subindo, mas tá subindo devagar, né? Mas com a sua colaboração, eu creio que vamos chegar nessa meta de 5.000, tá bom? Para que isso aconteça, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos, etc, etc. Acessa nós temos o Facebook, lá nos comentários lá do YouTube, tá lá o link do Facebook, do Instagram. A gente posta um monte de coisa durante os dias aí, não só relacionado aos nossos vídeos. A gente posta muita informação lá e tá sendo legal. Tá até sendo difícil de dar conta dos comentários, mas tá sendo legal isso aí. Então a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok. Você pode acessar todos eles, tá bom? E antes de sair do vídeo, quem se não deixou o like ainda, que também não sei porquê, deixa o like, mesmo que seja por caridade, por pena, que a gente não é orgulhoso e não se importa. Então, deixa o like para nos ajudar, e você nos ajudando vai estar ajudando um monte de pessoa, tá bom? E comente, importante para a gente poder evoluir também, tá certo? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas, no próximo Evangelho no Lar. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Que na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. É tudo que a gente deseja para vocês. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, tá? Um forte abraço, um grande beijo para todos vocês. E até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau, pessoal.